Palavra, Deus, essa tarde, porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Meu Deus, que nós edificará o nosso coração para nós receber a tua palavra essa tarde, Pai. Pai, nós pedimos e te agradecendo, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. E tu, irmão, sentir para dar oportunidade para alguns irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje estamos no último ano da campanha, terminando, né? Louvado seja Deus, os 7 mergulhos de Naamã, amém? Louvado seja Deus. Sem perda de tempo, nesta tarde, eu convido a igreja a se pôr de pé. Vamos fazer mais um minuto de oração e logo após estaremos lendo a palavra do Senhor, amém? Todos dando glória, glória, glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso, altíssimo e eterno Pai que estás nos céus, nessa tarde a qual estamos aqui reunidos na tua presença, queremos te agradecer por esta oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido aqui nessa tarde, ó Pai. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, falando em cada coração, meu Deus. Que não seja eu, mas que seja o Senhor nesta tarde. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, nós oramos a Ti, ó Deus, ó Pai, clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha pelejar pela Tua igreja, pelo Teu povo. Ó Deus, nessa tarde, ó Pai, clamamos a Ti, suplicamos a Tua presença, suplicamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha derramar, ó Deus, o Teu poder sobre nós aqui nessa tarde. Fala conosco poderosamente, fala em cada vida, em cada coração nessa tarde, que todo mal seja repreendido, todo mal seja queimado e destruído, em nome de Jesus, ó Deus, nessa tarde, eu te peço, Senhor meu Pai, fala conosco, Senhor meu Deus, nessa tarde, eu te peço, fala em cada vida, fala em cada coração, em nome de Jesus. Ainda de pé, abra a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 1 da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 1. Louvado, exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. A descida do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A presença do Senhor vai descer aqui nessa tarde e vai impactar a nossa vida, vai impactar a nossa alma e vai nos agraciar com a tua presença. Quer dizer assim, quem encontrou diz amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a Bíblia indicador ao céu nessa tarde, em nome de Jesus. Diga assim: glória ao Pai. Diga mais alto, mais forte. Diga glória ao Pai,
glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que já nos deu vitória por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém? Podemos sentar nessa tarde, exaltar Jesus com palmas que engrandece o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Os judeus tinham um costume de comemoração a cada ano. Eles comemoravam as suas festas, louvado seja o nome do Senhor. Para chegarmos até essa passagem aqui que nós lemos agora, é necessário voltarmos um pouco lá atrás, lá no passado, no tempo do Antigo, lá no Velho Testamento, lá no tempo de Moisés, no período da lei, louvado seja o nome do Senhor, a qual a Bíblia vai nos contar, louvado seja o nome do Senhor, que quando Israel agora está caminhando no deserto, peregrinando por 40 anos ali, a Bíblia vai nos dizer, agora no capítulo 20, versículo 1 do livro de Êxodo, Deus entrega para Moisés, e Moisés agora transmite a Israel os 10 mandamentos, louvado seja o nome do Senhor. Mas no capítulo de número 24, a Bíblia vai nos dizer que Moisés agora, ele sobe ao alto do monte, ao monte Sinai. Moisés agora está subindo o monte, e juntamente com ele agora, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que sobe juntamente com ele Josué, e sobe também juntamente com ele mais outros 2 homens. Enquanto lá embaixo estava Arão juntamente com o povo de Israel, a Bíblia vai nos dizer que quando foi no 6º dia para o 7º dia da semana, a Bíblia vai nos dizer que uma nuvem desceu sobre Moisés, e a Bíblia nos conta que quando Moisés subiu na nuvem, a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele não comeu e ele não se embebeu durante 40 dias. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, agora Josué fica embaixo, e agora Moisés sobe lá para cima, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que uma nuvem o confortava. A Bíblia nos diz que uma nuvem o confortava. Moisés agora sobe até o monte, e a Bíblia vai nos dizer que Deus entrega nas mãos de Moisés a superfície de 2 tábuas de pedra, conforme o tamanho de uma mão. Deus entrega agora nas mãos de Moisés 2 tábuas de pedra, e a Bíblia vai nos dizer que Deus agora começa a escrever os 10 mandamentos que Deus havia entregado para Israel no alto do Monte Sinai. A Bíblia vai nos dizer agora que Deus havia escrito através do seu dedo cada mandamento ali na tábua de pedra. A Bíblia vai nos dizer que agora Israel está agora lá embaixo, Israel está no vale, Israel está passando pelo vale. Enquanto Israel está no vale juntamente com Arão, a Bíblia nos conta que Moisés perseverava, e Moisés estava em jejum e em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés estava em oração. No capítulo de número 25 se cumpre o que está escrito no capítulo 9 do livro de Hebreus. Louvado seja Deus. Deus entrega para Moisés. Deus agora pega Moisés e transporta Moisés de uma dimensão para outra dimensão. Moisés agora é levado a uma dimensão celestial. Moisés agora começa a contemplar a visão celestial que havia dentro do céu. Quando Moisés começa a enxergar a visão celestial no mundo espiritual, aqui no capítulo do livro de Êxodo não mostra a visão que ele viu, mas em Hebreus capítulo 9, em alguns versículos, a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele viu a visão do céu. Moisés, ele viu o céu pelo lado de dentro. Moisés agora começa a enxergar
Quando Moisés começa a entrar, creio eu, que a visão que ele viu do céu pode ser até diferente da nossa visão. Imagine aí, nós temos uma visão do céu. Aqui em cima do nosso teto, acima da nossa cabeça, tem apenas um céu, este a qual tem o sol, a lua e as estrelas. Mas a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 12, versículo 3 do livro da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que há 3 dimensões celestiais: a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira dimensão celestial. Na realidade, no mundo espiritual, há 4 dimensões celestiais. Quando Moisés entrou no mar de dentro do céu, conforme a visão de Hebreus capítulo 9, Moisés, ele notificou, Moisés classificou cada dimensão celestial. Quando Moisés está entrando lá dentro, na visão espiritual, que ele agora está sendo acompanhado por Deus, para que Deus pudesse entregar para ele a planta do tabernáculo terrestre, Deus agora mostra para ele 4 dimensões celestiais. A primeira dimensão celestial, quando ele entra, ele chama de alpendre. Quando ele atravessa o alpendre, ele chama o nome de alpendre. A primeira dimensão. Moisés agora vai atravessar o segundo véu. Ele atravessa a segunda dimensão celestial, o átrio. Agora, depois que ele atravessa a segunda dimensão, Moisés agora começa a contemplar a visão de anjos em forma de sacerdote. Anjos em forma de sacerdote estão preparando para a mesa celestial, estão preparando para a mesa da grande ceia que haverá. Moisés está vendo a visão. Agora ele atravessa
Deus está mostrando uma visão para Moisés. Moisés viu tudo no céu, e tudo que ele viu no céu, ele passa para o papel, e do papel ele passa para a terra. Tudo que ele viu era como Deus queria que fosse na terra. Moisés vê a visão do céu do lado de dentro. E por que Moisés tinha essa intimidade? Sabe por que Moisés tinha intimidade? Sabe por que Moisés tinha liberdade de entrar no céu e sair do céu? Porque Moisés, antes de ter intimidade, antes de Moisés ter liberdade para entrar na casa, primeiro ele tinha liberdade com o dono da casa. Ninguém pode entrar dentro da sua casa e ser participante da mesa que você tem, da água que você tem, do alimento que você tem, da casa que você tem, se este não tiver intimidade com você, se este não tiver diante de ti uma grande amizade. Só há 3 pessoas que podem entrar dentro da casa. O primeiro se chama o amigo, o segundo se chama o servo, e o terceiro se chama o filho. Moisés falava com Deus no capítulo 33, versículo 11 do livro de Deuteronômio. A Bíblia vai nos dizer que Moisés falava com Deus e Deus falava com ele. Um falava com o outro, cara a cara, face a face, como se fala um amigo. Imagina aí, olha só algo parecido. Olha para Abraão e você vai ver quando Abraão estava na porta da tenda. A Bíblia vai nos dizer que aparece Deus agora na porta. Deus aparece no capítulo 18, aparece na porta com 2 anjos com ele na porta, 2 seguranças. Chega na porta, a Bíblia vai nos dizer que Abraão agora entra dentro da tenda. Abraão agora está diante de Sara. Sara pergunta: quem é aqueles 3 que está na porta? Ele vai dizer: aquele ali do meio ali é aquele meu grande amigo. Eu vou preparar uma mesa. Abraão pega uma mesa. A Bíblia vai dizer que Abraão pega uma mesa. Ele coloca uma mesa, ele forma o lençol na mesa, ele prepara bolo, ele prepara pão, ele deixa tudo preparado para receber a presença de Deus na casa, para receber a presença de Deus na tenda. Deus entrou dentro da tenda, porque havia intimidade entre amigos, havia intimidade, havia uma confiança, havia uma intimidade. Assim como ele confiava em Deus, Deus também confiava nele. Deus entra dentro da tenda e a Bíblia vai nos dizer que Deus realiza o milagre. Jesus vai entrar na casa de pessoas aqui nessa tarde. Jesus está entrando na casa hoje. Mas para que Jesus possa entrar dentro da tua casa, é necessário que haja uma confiança da tua parte para com Ele. Deus está falando contigo nessa tarde. Você tem confiança em Deus? Você confia em Deus? Você crê que Deus, Ele é poderoso para fazer, para realizar, para operar milagres e maravilhas? Louvado seja o nome do Senhor. Havia uma intimidade. Havia intimidade entre Abraão e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falava com Moisés cara a cara, face a face, de tal forma que houve uma inveja entre irmãos, houve uma inveja na família, houve uma inveja. Sempre houve inveja no meio da família, sempre houve inveja na comunidade. A Bíblia vai nos dizer no livro de Números, capítulo de número 14, a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que se levanta um grupo de família da tribo de Levi, se levanta contra Adão, e agora se
Se Arão pode entrar na tenda, por que nós não? A Bíblia vai nos dizer que se levantaram contra Arão. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que se levantaram contra Moisés. E ele dizendo, por que ele pode e nós não? Nós somos da mesma família, da mesma linhagem, da mesma tribo. Por que não? A família de Corá, da Benjamim, se levantou contra Moisés, se levantou contra Arão e disse assim: nós vamos acender incenso também. Nesse da desobediência, nós vamos acender incenso. A Bíblia vai nos dizer que Moisés chama Corá da Benjamim, se chama a família toda e coloca eles diante do Senhor e disse: passai-os diante da tenda. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que tendo terminado de passar, a Bíblia vai dizer que Moisés orou ao Senhor e disse: olha, Senhor, está se levantando do Arão. Deus olha para Moisés e diz agora para Moisés: apartai-vos tu, Arão e Miriam e toda a família diante desses rebeldes. Apartai-vos, colocai-vos um no canto e vós no outro. Apartai-vos, toda a vossa tenda, toda a vossa casa, toda a vossa família. Apartai-vos, separai-vos, para que haja algo da minha parte. A Bíblia vai nos dizer, oh glória, oh aleluia, que Deus abriu a terra, Deus desceu do céu. E a Bíblia vai nos dizer que quando Deus desceu do céu, a Bíblia vai nos dizer que a terra se abriu e Corá da Benjamim e toda a família desceu terra abaixo e foi engolidos pela terra. A Bíblia Sagrada vai nos dizer agora, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, oh glória, oh aleluia, eu já vou sentir a presença de Jesus aí nessa tarde. Oh glória, quem é que está sentindo? Está sentindo, está sentindo? Quem é que está sentindo a presença de Deus? Oh glória, a Bíblia vai dizer que Deus agora fala com Moisés, diga para eles que se eles acharem que é bom, passa eles agora diante da arca, diante do tabernáculo e na arca da aliança, e acendem incenso. Incenso vai 250 homens. A Bíblia vai dizer que quando passaram 250, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu todos os 250. Oh glória! Mas Deus deu vitória por Moisés. Deus pelejou por Moisés. Deus pelejou por Arão. Deus pelejou por Miriam. Porque Arão era ungido do Senhor. Moisés era ungido do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Deus agora chega para Moisés e fala para Moisés: fazei um sacrifício. E quando Moisés fez o sacrifício, Deus falou agora: chama cada ancião de tribo, ancião de cada tribo, cada um com a sua vara, coloca diante da arca da aliança. A Bíblia vai nos dizer que cada um colocou a vara, mas a Bíblia diz que nenhuma delas foi descida. A Bíblia vai nos dizer que quando Arão colocou a vara dele diante da arca da aliança, a Bíblia vai nos dizer que a vara de Arão florescia. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Sansão estava diante das colunas do templo, sendo sancionados, a Bíblia vai dizer que Sansão orou e ele disse: Senhor, devolve minha força para que eu possa vingar meus inimigos pelos meus dois olhos. E a Bíblia diz: e o cabelo de Sansão, glória, começou a crescer. Algo inexplicável aconteceu. Em fração de segundo, o cabelo de Sansão começou a crescer. Mas por que cresceu? Porque não era de Sansão. Aquele
Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta se levantar contra Arão. Louvado seja Deus. Não adianta se levantar com aquele que Deus unge. Não adianta se levantar com aquele que Deus escolhe. Não adianta se levantar com aquele que Deus põe de pé. Oh, glória. A Bíblia agora vai dizer: assim como Deus pelejou por Arão, Arão também começa a ter um sentimento de inveja. Arão também agora começa a ter um sentimento. Arão e Miriam chega para Moisés e diz assim: Deus fala contigo, cara. Deus fala contigo. A Bíblia vai dizer que ao profeta Deus fala em visão, em revelação, em profecia. Mas para Moisés, Deus fala face a face. Deus fala cara a cara. Oh glória, oh aleluia. Mas aí Arão e Miriam se levanta contra Moisés. No capítulo 12 do livro de Números, a Bíblia vai dizer que Arão e Miriam se levantam e vai dizer: Deus fala contigo. Por que Deus não fala comigo com você? Oh glória. A Bíblia vai dizer que Miriam ficou leprosa. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. E Miriam foi encostada no deserto por 7 dias. Ela foi curada 7 dias depois da sua lepra. Não adianta se levantar com aquele que Deus fala. Não adianta se levantar com aquele que Deus usa, com aquele que Deus levanta, com aquele que Deus fala, com aquele que Deus opera. Oh glória, louvado seja Deus. Deus tinha uma intimidade, havia uma intimidade espiritual entre Moisés e o Senhor. Moisés agora traz a visão do tabernáculo para a terra. Ele traz para o caderno. E agora, tudo o que aconteceu, que ele viu, ele escreve na terra. E Deus agora revela para Moisés a festa da Páscoa. Israel comemora a primeira festa, a festa da Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1 do livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia vai dizer que a festa era comemorada no primeiro dia do primeiro mês do ano. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que nessa comemoração havia uma preparação. A Bíblia nos diz que terminada a festa da Páscoa, a Bíblia vai nos dizer agora que Deus revela para Moisés a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste era comemorada 50 dias depois do término da festa da Páscoa. A Bíblia nos conta que era colhido tudo quanto é colheita, tudo quanto é plantação, era chamado a festa da colheita. Colheita dos 50 dias, durante 49 dias, ou seja, durante 7 semanas, Israel se preparava para o Pentecoste. Israel agora está para o campo. Israel agora está no campo. Israel agora está com a foice colhendo o trigo, colhendo o azeite, colhendo a vinha e ajudando tudo para o Pentecoste. E por que era chamada a festa do Pentecoste? Porque nesse período que Israel está colhendo, Israel também está plantando. E no período em que Israel está plantando, é conhecida a festa do Pentecoste como o período da chuva, o período do vento. É por isso que foi chamado de Pentecoste, porque nesse período, louvado seja o nome do Senhor, passava um vento nas campinas de Israel, e quando este vento passava, havia chuva, haveria chuva sobre Israel. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 2, versículo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja na terra estava em oração. Jesus havendo ressuscitado mortos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ficou 40 dias na terra, e no final de 40 dias, a Bíblia vai nos dizer
Bíblia Sagrada vai nos dizer que ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. Sabe o que me chama a atenção aqui? Olha o que aconteceu. Eles estavam esperando o Espírito Santo. Eu acho, creio eu, que eles estavam esperando o Espírito Santo vir em forma de uma chuva e molhar a terra deles, molhar a vida deles. Não, o Espírito Santo aqui vai vir em forma de uma pomba, como veio lá no batismo. Não, o Espírito Santo aqui vai vir em forma de um fogo, assim como no passado. Não, o Espírito Santo vai vir em forma de uma chuva. Outros estavam esperando como o Espírito Santo iria vir. Já outros acreditavam que o Espírito Santo iria vir em forma de um vento. Sabe como foi que o Espírito Santo veio? Em forma de um barulho. O Espírito Santo de Deus vem em forma de um barulho. Ele não vem em forma de uma pomba. Ele não vem em forma de um azeite. Ele não vem em forma de água. Ele não vem em forma de chuva. Ele não vem em forma de vento. Ele não vem em forma de fogo. O Espírito Santo veio invisivelmente. E quando ele chegou, houve um barulho. E por que teve que haver o barulho? Porque se o Espírito Santo viesse em forma de algo espiritual, muitos ali não iam acreditar. Então o Espírito Santo teve que vir fazer um barulho. Quando o Espírito Santo entra dentro do cenáculo, era cenáculo porque lá dentro, só lá dentro tinha 120 pessoas. Então assim, do lado de dentro tinha 120 pessoas. Do lado de fora havia 380 pessoas. Havia 500 pessoas ali reunidas. Havia 120 pessoas no cenáculo e 380 do lado de fora. Havia 500 pessoas no cenáculo, todos aguardando a presença do Espírito Santo, todos aguardando o Espírito Santo descer e vir em forma deles. Mas aí de repente eles estão esperando o Espírito Santo chegar. Sabe o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo ele não falou assim: ó, eu aqui, estou aqui. O Espírito Santo fez um barulho. E por que o Espírito Santo ele fez barulho? Para que mostrasse para eles esperança de vida. Não. Quem é vivo faz barulho, faz som. Então o Espírito Santo ele vai fazer um barulho aqui. E ele fez um barulho de um vento. Mas ninguém estava sentindo o vento. Só estava ouvindo. E por que ele estava ouvindo? Porque o Espírito Santo ele tá aqui nessa tarde. Tem pessoas aqui que estavam esperando sentir a presença de Deus. Não, eu preciso ver para eu acreditar. Não, eu preciso sentir para eu acreditar. Na verdade, você precisa ouvir para você acreditar. O Espírito Santo ele não está fazendo você sentir, quem sabe não está fazendo você ver. Mas nessa noite, o Espírito Santo ele está fazendo um barulho nessa tarde. O barulho da palavra dele. É ele ministrando nessa tarde. É ele falando nessa tarde. É essa palavra que ecoa, que abre o coração e faz aquele que ouve entender que a presença de Deus ele está na casa, que a presença de Deus ele está presente naquele lugar. Não que o barulho traz a presença de Deus,
Mas a presença de Deus, ele traz um barulho. Sabe qual é? O sacerdote entra dentro do templo. Foi a visão que Moisés viu. E a Bíblia vai nos dizer que quando o sacerdote entrava no templo, ele tinha que passar pelo alpendre, se lavar, passava pelo átrio, lavava suas mãos, entrava no santo, comia os pães. E a Bíblia vai nos dizer agora que quando era para entrar lá dentro do santo do santo, ele tinha que esperar o sumo sacerdote entrar lá dentro. E quando o sumo sacerdote entrava no santo do santo, Deus, através do sumo sacerdote, falava com o povo. Assim como o sacerdote trazia a presença, o sumo sacerdote falava o que a presença falava. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o sacerdote, quando entrava no templo, a multidão ficava assustada, com medo de acontecer algo terrível. Sabe por quê? Porque ele sabia muito bem que se o sacerdote entrasse no templo e não voltasse mais, se ele não voltasse mais, havia uma campainha que ficava pendurada no cinto do sacerdote. Eles iriam saber se o sacerdote estava vivo ou não. Se a campainha tocasse, o sacerdote estava vivo. Se não tocasse, o sacerdote estava morto. E por quê? Ele só ia saber pelo barulho. Eles só iam saber pelo som. Oh glória! Apenas através da campainha. A campainha do sacerdote. Quando ele tocava, quando o sacerdote tocava a trombeta, havia dois sons que mostrava que havia vida naquele lugar. Era a trombeta e a campainha. Quando a campainha tocava e a trombeta tocava, era sinal que havia a presença de Deus naquele lugar. Era sinal que a presença de Deus estava naquele lugar. E a presença de Deus, quando ele entra no lugar, ele traz um sinal, ele traz um barulho. E esse barulho só acontece porque é sinal de avivamento. Oh glória! É sinal de reboliço. E para que haja, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, o avivamento, é necessário que haja milagre. Oh glória! Quando o sacerdote saía de lá de dentro, havia resultado para Israel. Era sinal de que Deus havia recebido as orações, de que Deus havia dado vida. E Israel iria ter mais um ano de vitória, mais um ano de bênção, mais um ano de prosperidade, mais um ano de vida, mais um ano de conquista, mais um ano de livramento, mais um ano de libertação, mais um ano de transformação. Era sinal de que Israel teria mais um ano de vitória. Oh glória! Oh aleluia! Deus está falando contigo nessa tarde. Meu Deus! O diabo achou que você não ia voltar para casa vivo. Aleluia, Deus. O diabo achou que você não ia mais estar de pé. Quem Aleluia. sabe o inimigo decretou a tua morte, falou assim: aquela ali, vai voltar para casa da mesma forma que entrou. Você entrou aqui nessa tarde numa situação que só Deus sabe que você entrou. Aqui tem pessoas que entrou aqui por essas portas na situação de um sacerdote. Quem sabe você estava entrando aqui correndo risco de vida. Quem sabe você entrou por essas portas na esperança de um livramento, na esperança de receber o grande livramento.
Mas Deus está falando contigo nesta tarde que o inimigo está sendo envergonhado. Se o inimigo achou que você ia voltar para casa da forma que entrou, ele está muito enganado. Ele está enganando a si mesmo. Sabe por quê? Porque você vai voltar para casa trazendo um sinal de vitória. Você vai voltar para casa com a campainha de vitória. Você vai voltar para casa tocando o sino da vitória, tocando a campainha da vitória, com o grito da vitória. Você vai voltar para casa com a mão cheia de bênção. Oh glória, oh aleluia, oh Deus de poder, Deus de glória. Meu Deus. Barulho é sinal de vida. Barulho é sinal de vida. É sinal de avivamento. Em Joel capítulo 2, versículo 28, diz o profeta: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Oh glória, oh meu Deus. Alabraçulha, candalabraçulha, mandarábia. Deus falou que iria cumprir essa profecia nos últimos dias. Deus derramará do seu espírito. Oh glória. É parecido com a visão de Ezequiel no capítulo 27. É como se eu estivesse averiguando. Imagine aí, aquele que um dia morreu por nós, aquele que um dia morreu pela humanidade, foi para o Pai e mandou o Espírito Consolador, mandou o Espírito Santo para que ele venha morrer, para que ele venha dar vida pela humanidade. Oh glória, é algo parecido com o Vale do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito do Senhor tomou Ezequiel, oh glória, lá da Babilônia, pegou ele pelo cabelo e levou ele até um vale de osso seco. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos, profetiza, oh glória, e diga: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Oh glória, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Oh glória, Abacuque disse no capítulo 3: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, a tua obra. Não há uma obra maior para Deus avivar a não ser você. Não há uma obra maior para Deus dar livramento, para Deus dar vida, para Deus determinar a vitória, a não ser você, a tua casa e a tua família nessa tarde. Oh glória, oh aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele profetizou e disse: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Os Deus. ossos teve que ouvir. É loucura, né? Mas eu vou falar. O osso teve que ouvir a voz de Deus. Uma planta teve que falar a voz de Deus para Moisés. Meu Deus, eu estava falando nessa tarde. A Bíblia diz que ele falou assim, ó, capítulo 37 de Ezequiel: osso seco, ouve a palavra do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que aqueles ossos devem que ouvir a voz de Deus, mesmo eles sem ouvido. Oh glória! Jesus disse em Apocalipse, capítulo 3, versículo 22: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Oh glória! Mas aquele osso não tem ouvido. Oh glória! Mas Deus disse: quem tem ouvidos ouça. Mas aquele osso não tinha ouvido. Mas ele teve que ouvir a voz. A lua que Josué falou para
pessoas aqui nessa tarde. Assim diz o Senhor. Oh glória! Eu darei ordem para a tempestade obedecer. Assim diz o Senhor. Eu darei ordem para o vento obedecer. Eu darei ordem ao mar. Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Quem sabe essa tempestade está grande. Este mar está grande. Esse vendaval está grande. Mas Deus está falando contigo que Ele dará ordem ao mar. Ele dá ordem ao vento. Ele dará ordem à tempestade. Quando Deus fala, até o vento obedece. Meu Deus. Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Você sabe o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer? Que Deus teve que falar com o peixe para vomitar o profeta para fora. Meu Deus. Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. O inimigo não vai te devorar. O inimigo não vai te engolir. O inimigo não vai te destruir. Meu Deus. Oh glória. Deus está falando contigo. Quem sabe essa tempestade diante de ti parece estar grande demais. Este vento, essa chuva está grande demais. Mas Deus está falando contigo que Deus vai transformar a tempestade em neblina. Oh glória. Deus vai transformar essa tempestade em neblina. Mas irmão, e o mar? Deus está falando contigo. Ou Ele vai abrir para tu passar, ou Ele vai fazer você passar por cima. Ele vai fazer você passar por cima. Quem acredita nisso nessa tarde? Alabassuia mandará. Meu Deus. Quem acredita nisso nessa tarde? Quem acredita nisso? Oh glória! Quem acredita nisso? Então coloca a mão no ombro do teu irmão. Coloca aí. Coloca a mão no ombro dele. Fala para ele assim, ó. Diga para ele assim, ó. Esse será o teu ano. Fala para ele, fala. Diga para ele. Esse será o teu ano. Oh glória! Fala para ele antes do dia 31 de dezembro. Fala para ele. Deus, Ele vai virar. Oh glória! Deus, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai transformar a tempestade em neblina. Ele vai acabar o vento. Ele vai acalmar. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Quem acredita nisso? Oh glória! Fecha a tua mão. Agarra a promessa, põe no peito e receba. Aleluia. Alaia, suia, canta, lava, suia, mandarária. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa tarde. O mesmo que estava no dia de Pentecostes. O mesmo que estava no vale de Ossos Secos. O mesmo que estava no alto da montanha com Moisés. O mesmo. É o mesmo que está aqui nessa tarde. Que está pelejando pela tua vida, pela tua casa. E Ele está dizendo, Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Ele vai entrar no vale. Ele vai transformar osso em vida. Quem acredita nisso nessa tarde? Meu Deus. Alaia, suia, candarábia. Para nós terminar aqui. Os ossos se juntaram. Ó, os ossos se juntaram. E o que era osso virou uma caveira. Imagina agora um exército de caveiras. Aquele vale era apenas um vale de ossos, agora se tornou um vale de caveira. E agora sabe o que vai acontecer? O que era morte, Deus agora vai transformar em vida.
Deus agora fala para ele, profetiza agora e diz, ouve a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que começa a aparecer nervo, começa a aparecer veia, começa a aparecer sangue. Meu Deus, Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Deus está levantando missionários no vale de Ossos Secos. Deus está levantando soldados no vale de Ossos Secos. Deus está levantando intercessores no vale de Ossos Secos. Deus está levantando profetas no vale de Ossos Secos. Deus está falando contigo nessa tarde aqui, que Ele vai te levantar de tal forma, Ele vai te levantar de tal maneira, que você vai dizer ao morto, ô glória, volte à vida, ô glória, meu Deus. Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Deus está falando que tem pessoas aqui nessa tarde, que a tua família está aqui nesse vale de Ossos Secos. No meio da tua família tem pessoas que estão só o osso, ô glória. Apesar que tem gente que é carne pura, mas Deus está falando que tem gente que só dá o osso. E Deus está falando contigo, Ele vai te levantar, Ele vai te usar, ô glória. Ele vai te levantar lá no meio da tua casa, Ele vai te levantar no meio da tua família.